Olá, muito boa noite. Estreia hoje o nosso Papo Reto com Roberta Dietrich, aqui na TV Oceano. Um prazer estar de novo conversando com o telespectador de Balneário Camboriú, de toda a região, aqui através dos canais de redes sociais e também das TVs a cabo. Então é um prazer a gente estar juntos e eu tomo a liberdade e peço licença para você aí de casa para me apresentar. Afinal de contas, nós vamos ter encontros diários, todas as noites, a partir das 10 horas, sempre com um entrevistado, com uma história bacana. Eu sou filha de Romeu, né, que já nos deixou há vários anos, um sonhador, microempreendedor, microempresário e um homem que realmente deixou grandes lições na minha vida. Sou filha da professora Leda, uma professora de português super rigorosa, linha dura. Sou irmã da professora Deise, que inclusive trabalhava até no passado no CIEP de Balneário Camboriú, está aposentada. Sou irmã da médica veterinária Andréia, que trabalha nas prefeituras de Bombinhas e de Itajaí. Sou irmã do Roberto, né, irmã mais velha do Roberto, que é gerente da Toyota em Brusque. Enfim, foi dentro desse universo que eu cresci numa família de classe média, estudando sempre em bons colégios, porque os meus pais acreditavam que a maior herança que eles iam deixar para mim era, sem dúvida nenhuma, o conhecimento. E é nisso que eu aposto quando eu resolvo fazer jornalismo, ainda nos anos 90, e trazer informação para as pessoas e, com informação, melhorar a vida de todos. O Papo Reto tem esse objetivo, trazer informação e também descortinar pessoas públicas e anônimas com histórias que sejam inspiradoras, que nos ajudem e nos motivem a sermos melhores. Bom, sempre o nosso convidado aqui vai receber um bolinho, né? Vai ganhar um pedaço de bolo, porque é a maneira que a gente tem de amaciar para ele contar tudo que a gente quer. E para estrear, gente, ninguém mais, ninguém menos do que o prefeito reeleito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Um super prazer no programa de estreia ter essa figura tão ilustre aqui da nossa cidade. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, estreando aí junto com você, uma pessoa que eu tenho admiração pelo teu trabalho, né, pela tua história e, acima de tudo, nesse novo canal, né, o Papo Reto, que vai trazer informação, vai trazer conteúdo, e eu fico muito honrado de ter sido convidado para estar junto com você, para a gente poder conversar. Bom, esse primeiro bolinho aqui é de limão siciliano. Isso tem um gosto de casa de vó, sabe, de infância. Não sei como é que você gosta de bolo, aqueles bolinhos bem caseiros, sabe? Já vou já. Experimenta aí, vê se está do teu gosto. Vou pedir para nossa produção trazer um cafezinho, porque o prefeito aqui, antes de começar o programa, já disse, pô, bolo com água não dá, né? Então, pedir um cafezinho aí, o pessoal já vai trazer. Fabrício, reeleito, né, com mais 4 anos à frente da Prefeitura de Balneário Camboriú, uma prefeitura que é de fato vitrine, né, porque as pessoas de todo o país, de todo o estado, acabam passando por aqui. É uma cidade que nos orgulha pelos seus índices de desenvolvimento, pelos seus números. Como é que você vê essa responsabilidade para o segundo mandato? Olha, primeiro, toda vez que eu analiso, né, o que você acabou de dizer, que às vezes no tumulto do dia a dia a gente acaba se preocupando na agenda e fazer o que tem que ser feito, mas quando a gente para lembrar a importância da cidade, o que significa, primeiro o sentimento que me vem é uma gratidão, né, um orgulho de poder ser merecedor, né, da generosidade das pessoas, para poder governar essa cidade, que é um modelo em todos os sentidos. É um modelo porque ela é uma cidade pequena, segundo menor espaço territorial de Santa Catarina, mas ao mesmo tempo uma cidade de uma grandeza, de uma projeção internacional, colocando em nós uma responsabilidade de administrar essa qualidade, né, em um curto espaço. Balneário Camboriú é uma cidade hoje desejada, uma cidade das pessoas querem viver, querem visitar, querem investir, querem morar. E eu, quando eu vim morar aqui em Balneário Camboriú, jamais tinha essa pretensão de me tornar prefeito. Mas eu lembro que, como a vida ela é composta de pequenos gestos que vão alimentando as suas crenças, né? Uma das primeiras atitudes que eu tive aqui em Balneário Camboriú foi pegar minha bicicleta e conhecer, então, o prefeito que governava a cidade, que na época era Haroldo Schutz. Sério mesmo? Já tinha esse olhar para a autoridade? Eu não pensava em ser político, e nem muito tímido, dificuldade, nunca apresentei um trabalho em sala de aula, nunca tive essa aptidão, mas eu queria lá apertar a mão do prefeito. E eu ia lá, ele morava ali do lado da Tudes Pão, tinha uma casa enorme ali, você lembra disso?
E depois que eu ia lá, esperava ele sair de casa para apertar a mão dele. Eu queria ir lá com os meus colegas lá, eu estudava no Armando César Islândia, na Vila Real, contar para os meus amigos que eu tinha apertado a mão do prefeito. Nossa! E eu fazia isso durante algumas semanas, eu fiz isso. E, assim, mas mesmo assim não tinha o desejo, né, de ser prefeito, de ser político, eu tinha o desejo de saber quem era o cara que governava aquela cidade. Essa cidade que eu escolhi para morar, quer dizer, escolhi não, meus pais escolheram. Isso com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Você é nascido em Curitiba, né, na capital paranaense, e veio para Balneário junto com os teus pais, com a família. Por que motivo e em que época? Foi em 86, os meus pais quiseram mudar de vida, né? Várias circunstâncias. A gente já tinha passado um verão aqui na casa de um amigo, de um primo, na verdade. E foi a primeira casa que a gente veio morar, antiga Rua 400, que hoje é Rua Novembro. E a gente veio morar para cá. Quando a gente veio morar para cá, minha mãe vendia filtro, e eu vendo até hoje, vende Natura, e vende, né, aqueles produtos de beleza. E meu pai, então, montou uma verdureira na 4ª Avenida. E depois nós fomos morar atrás dessa verdureira. Ele construiu uma kitnet ali. Era pai e mãe? Pai você? E mãe e mais meus 2 irmãos. Mais velhos, mais novos? Um mais velho e o outro mais novo. Você é o filho do meio, então? Filho do meio. Bom, aí estudou no Guislande, foi tocando a vida. Quando chegou ali na adolescência, que rumo esse menino tomou? Quando chegou na adolescência, eu comecei a trabalhar em primeiro momento de garçom, ali na Alvenbauer mesmo. Tinha um estabelecimento ali, ainda adolescente, né? Naquela época não tinha tanto problema o trabalho para menor, mas me ajudava muito aquele trabalho. E depois eu fui vender sorvete na Barra Sul. Na Barra Sul foi vender sorvete. Vendi sorvete na frente do salão, tinha um quiosquezinho de sorvete ali. E eu vendia sorvete e depois de um tempo eu também fui trabalhar, fazia a venda de sorvete à noite, trabalhava de dia como agrimensor, eu media terreno na cidade de Camboriú. Trabalhei um tempo ali, media terreno para gerar o IPTU. Sempre foi esse menino inquieto que precisava ter atividade de manhã, de tarde e de noite? Não, tinha que ter, eu tenho essa coisa hiperativo, né, um pouco. E aí eu trabalhava à noite vendendo sorvete, e às vezes também de dia, final de semana de dia, até que um dia faltou o bilheteiro da Casa Noturna Baturité ali, e me convidaram para trabalhar ali, então eu fechava a barraquinha de sorvete e ia trabalhar ali, até que um dia eu fiquei definitivamente trabalhando na bilheteria. E depois da bilheteria eu trabalhei também de office boy no despachante JR, que funciona até hoje. Foi primeira carteira assinada, foi ali. E depois, então, aí eu trabalhei de promotor, trazia ônibus de excursão, aí me tornei gerente da casa, até depois lá no final um dos sócios. Assim. Imagina, isso aí a gente vai acessar uma memória afetiva de tanta gente que está nos assistindo hoje. Ele era o gerente do Baturité, era o cara que dizia quem entrava, quem saía, né? Chamava lá, vem, você não e tal. Bom, essa convivência com a noite, ela te dá, obviamente, muito relacionamento, né? O fato de ser gerente de uma casa do que foi o Baturité, um ícone, né, para a juventude aí dos anos 80, 90, início dos anos 2000, por outro lado, te dá uma responsabilidade muito grande, e trabalhar na noite também te oferece vários perigos. Como é que foi a lida com isso tudo? O lado bom e o lado ruim de trabalhar na noite? Como eu comecei a trabalhar muito novo na noite, eu também sabia que eu não cheguei a curtir aquela fase da adolescência, sabe? De você sair, beber, eu não fiz isso. Porque eu trabalhava para as pessoas fazer festa. Então, como eu tinha o costume de trabalhar para as pessoas fazer festa, eu acabava que eu não bebia, eu mantinha sempre meu regramento ali. E não me alterou a minha responsabilidade, não, sabe? Foi um momento muito importante que eu conheci muita gente, eu me tornei bastante conhecido também. E, de repente, o que eu olhava, assim, meus amigos da escola falavam, Baturité, porque lá era um sonho e tal. De repente, eu estava lá, né, como você falou, dizendo quem entrava, como é que fazia, tal, coordenava aquilo tudo. Baturité era uma casa nacionalmente conhecida. As pessoas antigamente diziam que vinham não a Balneário Camboriú, mas ao Baturité, né? Tempo atrás. Não, elas se prestavam a ficar 5 horas na fila, era um negócio surreal. E as pessoas se divertiam já no caminho, tudo bem, ficar 5 horas na fila para ficar depois ali 2, 3 horas no Baturité. Então aquilo me ajudou muito a crescer e a desenvolver assim, a minha capacidade de comunicar, combater um pouco da timidez e me relacionar com jovens. Dali eu saí, fui candidato a vereador,
Não, calma, vamos esperar ainda para chegar na política. Ainda como gerente do Baturité, obviamente você conseguiu se preservar por conta, muito provavelmente, também de uma estrutura familiar muito forte, né, que te permitiu essa questão, mas tu deve ter visto muita coisa também na noite. Eu que frequentava, claro, não era gerente, a gente sabe de colegas, enfim, muita coisa ruim. A noite ainda está muito ligada à promiscuidade, a drogas. Era a tua realidade? Tu tinha esse olhar para isso? Isso te incomodava? Sim. Porque, como você disse, é algo que ia de todos os gostos, de todas as finalidades. Pessoas que iam para se divertir, para dançar, para cantar, para encontrar amigos, e pessoas que iam para estabelecer e alimentar o seu vício. Eu vou te confessar que eu não via esse uso de drogas assim, porque não usava ali na maneira, né? As pessoas usavam de maneira escondida. Ali era bem frequentado, uma boa parte do tempo que eu fiquei ali, o Baturité era bem frequentado. Sim. Então eu não via aquela excessividade. Era até, nos dias de hoje, eu considero uma noite mais amena, no sentido de prejudicial à saúde, porque o tipo de droga hoje é um tipo de droga diferente que existia no passado, né? Então essas drogas sintéticas, elas são mais, elas causam mais danos, elas são mais discretas. Então o uso delas hoje você nem percebe. Antigamente, se as pessoas acendessem um baseado, alguma coisa, imediatamente era tirado, ou fosse cheirar cocaína, também causava ali, né? Então não tinha tanto. Mas é óbvio que a bebida, né? A saída da noite... Não, era de um tempo ainda que as pessoas fumavam dentro do Baturité. Exatamente, imagina. Dirigir, beber, causava bastante preocupação. Eu vi já, como em qualquer lugar, várias situações, mas assim, nada traumático do ponto de vista que, olha, eu não vou mais... Eu escolhi não trabalhar mais à noite por uma concepção de vida, né? Pelas minhas escolhas. Mas eu não posso... Está ligada à escolha religiosa? Não necessariamente. Quando é que aconteceu a escolha religiosa? Veja, a escolha religiosa ela é uma sequência daquilo que você busca enquanto alimentação ou alimentar a sua alma, né? Então, eu sempre acreditei que todos nós temos que ter, né? A vida é um equilíbrio, não é uma intensidade. Então, você tem que ter uma vida bem encaminhada no teu relacionamento com a tua família, com o teu lado profissional e também com o lado com Deus. E aí, o que aconteceu é que eu me aproximei. Eu tinha muitos amigos que, inclusive, frequentavam o Baturité e que depois, né, eu fui encontrá-los na igreja e que a gente tinha... Isso, que idade mais ou menos sobre isso? Isso a partir do ano de 2003, 2004, aproximadamente, 2004, 2005. Que houve essa decisão de tornar-se evangélico e de ter uma nova relação com Deus. A decisão, né, eu nunca tive nenhum problema com droga, eu nunca tive nenhum problema com bebida, então não foi algo que aconteceu porque minha vida estava no inferno, não aconteceu isso. Foi uma escolha na qual, mandamento natural, né, que não me impôs nenhuma regra, até hoje não me impõe nenhuma regra, porque esse negócio de religião verdadeiramente é uma bobagem, né? Eu acho que as pessoas que creem em Deus, elas têm que estipular o relacionamento e não o protocolo. E religião muitas vezes é protocolo. Religião muitas vezes é aquilo que você meio que necessariamente está mais ligado, né? A parte litúrgica, ou então a parte estabelecida de protocolos, do que propriamente o relacionamento com Deus. E isso eu sempre tive muito claro. Então, para mim, não alterou o meu comportamento isso. O que alterou o meu comportamento em algumas coisas foi justamente a busca pelo conhecimento, foi a busca, né, daquilo que te preenche, daquilo que te faz bem, e que não é só o relacionamento espiritual, que daí, através também do relacionamento espiritual, você vai alimentando outras concepções de outros relacionamentos na sua vida. Por exemplo, relacionamento com a tua família, relacionamento com quem você vai escolher para casar, né? Isso é importante. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, prefeito. Aguarda aí, a gente volta rapidinho para conversar sobre Mozara, as filhas, enfim, o relacionamento familiar, o amor. Não perca, a gente volta em instantes, papo reto com Fabrício de Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú.
Estamos de volta com o programa Papo Reto. Eu sou Roberta Dietrich e esse é o nosso programa de estreia. Para estrear, ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, o prefeito reeleito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Bom, Fabrício, no primeiro bloco a gente falou aí sobre o menino, sobre a vida, o seu trabalho na vida noturna, como gerente do Baturité, e terminamos ali falando das questões de espiritualidade, de encontro com Deus. E aí você fala que não foi essa decisão religiosa que te fez, que ela não te trouxe mudança de comportamento, que a mudança de comportamento foi realmente o autoconhecimento. Foi por aí? Não, o relacionamento com Deus, né? Claro, até porque Deus significa isso, né? A paz, a força, a coragem, o amor, a vulnerabilidade que é preciso, que a gente vem admitir que tem, né? Os lados vulneráveis. E tudo isso foi muito importante para mim. A religião, mais uma vez, ela é um meio de você buscar, né? Mas ela não deve ser a razão, porque a razão é Deus. A religião é um caminho, e o caminho nem sempre é um caminho que você não deve questionar ou que você não deve fazer algumas concepções internas para você. Então, se você disser para mim, tem igrejas que têm um modelo de visão, que têm um modelo de concepção, e que talvez não me sirva, não me sinta bem. Mas tem igreja que eu já me sinto bem. Então, por isso que é muito relativo, né? Agora, o importante é ter um relacionamento com Deus e eu escolhi a igreja evangélica para isso. A gente toca nesse assunto também por conta até de, ao longo do seu primeiro mandato, haverem algumas colocações a respeito da sua relação religiosa, né, de religião mesmo, com o fato de ser prefeito, né, misturando com o cargo. O Estado é laico, a gente sabe disso, mas o olhar sobre a cidade, sobre a administração, ela é pessoal, no caso do prefeito, né? É a sua visão de mundo, é a sua gestão, a sua forma de gestão. O senhor acha que por ser uma pessoa com esse relacionamento com Deus, é um gestor melhor? Sem dúvida. E eu quero te dizer o seguinte, independente da religião, mas a religião ela também é um meio de concepção social importante, porque ela tem fundamentos e pilares que, se forem seguidos adequadamente, ela ajuda numa estruturação de uma sociedade. Então, vou dar um exemplo aqui. O bom muçulmano ou aquele que segue a religião muçulmana, sem o extremismo, evidentemente, ele tem um papel relevante na concepção do que é ser muçulmano. O budista, o católico, o espírita, o evangélico. Então, tudo isso, fundamentado, esses pilares, né, eles ajudam a construção de uma sociedade, não só do lado espiritual. Porque quando você fala também nas diretrizes de determinadas religiões, estão estabelecidas lá o relacionamento, o amor ao próximo. Tudo isso é importante se estabelecer dentro de uma sociedade. O senhor chegou a tomar alguma decisão favorável ou não, alguma situação dentro do governo pautado nos pilares religiosos? Por exemplo, eu como evangélico acredito que o pilar social é a família, mulher, homem e filhos. Então não vou autorizar um evento que envolva a homossexualidade. Estou dando este exemplo, mas pode ser qualquer outro. Não, isso não. Isso não, porque, veja, a partir do momento que eu governo para todos os gostos, para o ateu e para o religioso. E a minha crença pessoal, ela não deve estar acima, né, do interesse coletivo, porque a crença pessoal ela também tem subjetividades. O que é bom para mim pode ser que não seja bom, pode ser que não seja bom. Agora, isso se confunde quando você estabelece parâmetros como transparência, verdade, lealdade. Isso tudo são também características que incorporam o sentimento religioso. Não pode se fechar os olhos que quando alguém é mau caráter, essa pessoa pode ser um mau caráter negro, branco, japonês, índio, mameluco. Sabe o que a gente vê? A gente vê, quando você falou para mim, muitas decisões atribuídas, as suas decisões foram muitas vezes questionadas por você ser... A gente pega, né, uma falta, às vezes, Hoje em dia a rede social está assim, né? Há uma intolerância generalizada. E quando você generaliza, você deixa de olhar as coisas com mais sabedoria. Então, tudo que é generalizado é prejudicial.
Dentro das igrejas tem pessoas mau caráter? Claro que tem, até porque a igreja, muitas vezes, ela é também um meio, é um hospital, né? Um hospital do desenvolvimento pessoal. As pessoas também procuram para aliviar suas dores elas causadas por elas mesmas e para os outros. Então, a igreja tem isso. Como também tem pessoas bem intencionadas, como também fora delas tem pessoas que talvez não acreditem em religião alguma, mas sigam princípios valiosos que os torna pessoas admiráveis e pessoas vencedoras. Então, essa separação ela é precisa ter. O que não pode é generalizar, porque hoje, quanto mais você generaliza, mais você deixa de ter o conceito, ou então a definição correta para as coisas que nós temos que decidir. Fabrício, você falou ainda no primeiro bloco a respeito do crescimento pessoal, espiritual, que te levou a ver com mais clareza algumas decisões de vida, como escolher a mulher para casar. Né? E aí entra a Mozara, que é uma mulher a quem eu admiro muito, quero mandar um abraço muito especial para ela. Como é que foi a escolha da Mozara e o que a Mozara, eu quero que você fuja do óbvio, o que ela representa na sua vida? Bom, eu vou tentar explicar isso para vocês aqui, para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, como um adolescente, como um jovem, uma pessoa que trabalhou à noite, já tive namoradas, já conheci. Ele não usou drogas nem nada, mas namorador ele foi, tá? Isso aí, essa fama te pertence. Então, conheci muitas mulheres, evidentemente, né? Mas a escolha da Mozara, ela foi uma escolha muito sóbria e dentro de uma visão, acima de tudo. Porque, às vezes, a paixão, ela nos engana, né? Às vezes, a escolha somente sentimental daquele momento que você está vivendo, ela pode nos levar a uma decepção. Não em regra, mas pode acontecer. E aí eu vou te dar uma definição porque da escolha da Mozara, além do amor que eu tenho por ela, evidentemente, que eu casei por amor, mas existia também algo que para mim foi fundamental. Escolher alguém para casar que tivesse mais compromisso com o caráter do que com você. Então isso para mim foi fundamental. Mais compromisso com princípios, mais compromisso com Deus, no sentido em que problemas nós sempre vamos passar, dificuldades, momentos mas o que mantém de pé é a visão, o que mantém de pé é o caminho, é a jornada. Para onde é que nós vamos? Vamos para lá, então nós vamos para lá também. E a construção dessa jornada, que ela alimenta a parte de relacionamento e que serve para um modelo de vida. Então hoje, como qualquer casamento, né, tem os seus momentos difíceis também, mas hoje eu posso dizer para você que tudo aquilo que eu e Mozara planejamos, nós estamos executando. Né? Além de um casamento, eu sou muito feliz com ela. Além disso, nós temos 2 filhas maravilhosas. Né? Nós nos damos muito bem, eu me dou muito bem com meu sogro e com a minha sogra, ela com os meus pais, que a gente tem um relacionamento muito intenso, de respeito. E tudo isso é parte de uma visão que nós colocamos. Ela me apoia no que eu faço. Isso é muito importante. Imagine se eu tivesse dificuldade, né, uma pessoa que não compreendesse a minha ausência, que não compreendesse muitas vezes os momentos de tensão, os momentos de dificuldade. Ela, quando ela escolheu casar comigo, ela sempre soube, né, de aonde eu queria chegar, e ela sempre ajudou a construir isso de maneira muito intensa, como se fosse projeto dela. E eu da mesma maneira, né, os projetos dela são os meus projetos também. Então a gente constrói isso, e todas as dificuldades que a gente passa, e que são muitas, a gente consegue olhar para frente e dizer, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar mais essa meta. Como é que é o nome das meninas? Radassa. Radassa. E Sofia. E Sofia. Por que Radassa? É um nome bíblico, né? Radassa é um nome bíblico, mas também é um nome forte, né? Que significa estabilidade, que significa certeza, que significa... E eu acho bonito o nome Radassa, né? Sofia é um nome mais conhecido. É um nome, né? Tem Princesa Sofia, tem Sofia, mas significa sabedoria. Então, são 2 nomes assim fortes que definem assim o nosso gosto e aquilo que a gente imagina para as nossas filhas, né? Todas, obviamente, devidamente planejadas. A família está completa ou ainda há espaço para um menino? Nesse momento não há, né? A gente não foi fácil, tá? A gente passou primeiro porque a Sofia veio no momento mais calmo, veio no primeiro momento de governo, que já é difícil, mas a Radassa,
Quando a gente decidiu ter a Radassa, a gente fez um cálculo, né? Mas vai chegar perto da eleição e vai... Não, mas vamos, porque o objetivo da família, em primeiro lugar, sempre foi para mim, né? Então a gente pegou e decidimos ter a Radassa e veio numa pandemia. A Mozara ficou infectada, né? Eu também. Grávida ainda. Grávida, mas ela nasceu com perfeição, deu tudo certo. E a gente sempre soube que ia dar, tudo certo. E hoje, graças a Deus, é também parte do nosso testemunho de vida, testemunho de resiliência, testemunho de visão que a gente tem. E por isso que eu escolhi Mozara. Ela é Fortaleza. Ela é uma companheira, é minha amiga, é minha, né? Bom, dito isso, né, dessa importância, e quando você fala de ela comprar os teus projetos e que ela apoia os teus sonhos, os teus objetivos, eu acho que é até mais do que isso, né? A Mozara, ela não só apoia, ela faz parte. Na campanha ela teve um papel fundamental de coordenar, de apaziguar, porque, né, os ânimos são sempre muito exaltados. Ela é esse fiel da balança? Assim, ela tem uma liderança própria dela, né? Eu conheci ela exercendo causa na área pública. Conheci ela num projeto chamado Empreendedorismo na Rede Escolar, e na época ela fazia parte do CEGES, que era o Movimento de Jovens Empreendedores. E eu conheci ela nesse movimento, depois eu já vi ela na igreja também, depois a gente se aproximou por conta disso, por conta da política, por conta da causa social. E depois eu me aproximei dela e vi que ela tinha jeito para política. Convidei ela para ser candidata a vereadora em 2012. Sim. Aí filiei ela no partido, no antigo PSDB, né, que nós estávamos. Ela foi candidata, foi a mulher mais votada da eleição naquele momento. E depois ali, então, eu perdi a eleição naquele momento. Até então, amigos. Né? Depois dali a gente começou, ela me deu muita força no momento difícil que eu estava na minha vida. A gente se aproximou. E ali foi a escolha, verdadeiramente, da gente casar, porque a gente via que havia, né, algo além do amor, algo além do sentimento, havia também um propósito. Que essa é a palavra definição, essa é a definição, propósito. E aí, voltando à pergunta inicial, com Radassa e Sofia, a família se considera completa? Ou talvez, quem sabe? Talvez. Se for mais uma menina, será bem-vinda também. Eu adoro ser pai de menino. Não, eu brincava com o prefeito aqui antes da gente entrar no ar, que eu tenho uma teoria de vida que quando o homem foi muito namorador na adolescência, ele tem filha-mulher, né? Para que ele compreenda o que é essa situação. E ele deve ter sido muito namorador, porque ele teve 2 filhas-mulheres. E se todas as histórias que contam a respeito do Fabrício são verdadeiras, se ele tentar de novo, vai ser outra menina. Fabrício, a política surge na tua vida com que idade? A tua primeira filiação pelo Partido Verde já era um indicativo de um jovem cheio de bandeiras e de crenças? Eu vou dizer uma experiência que eu tive, que foi na cidade de Camboriú, em que eu estava lá em 1994, 95, agora não me recordo. Eu estava lá medindo os terrenos lá, como fazer. Né? Então, Agrimensor. Medi o terreno para gerar o IPTU na época. E tinha um congresso lá, de um congresso, e uma mulher de fora, a gente estava passando, na frente desse congresso, uma mulher de fora me chamou. E ela disse assim, ô rapaz, eu olhei, e ela disse assim, como é teu nome? Mas eu nunca pensava nem em ser candidato a vereador, nada. Falei, Fabrício. Aí ela assim, deixa eu falar um negócio pra você. Um dia você vai governar a cidade do lado. Ela falou assim pra mim. Mentira. Falou isso pra mim. Eu olhei pra ela. Eu falei, olha, eu não gosto de política. Né? Bom, essa foi a primeira experiência que eu tive, assim, verdadeiramente, quando alguém me incentivou, me disse algo a respeito disso. Passado um tempo, um amigo meu me convidou para se filiar a um partido, e eu resolvi filiar no partido PV, porque era meu vizinho, ele era presidente do PV, e eu filiei. E aí ele me convidou para ser candidato a vereador, perguntei para os meus pais o que eles achavam. Isso que ano? Esse ano de 2000, 20 anos atrás. Aí eu disse que, falei com meus pais, mas acharam estranho, porque eu era sempre muito quieto e tal, né, mas vamos embora, fui candidato. Aquela eleição, eu me lembro que eu tinha comprado um carro,
porque eu trabalhava à noite, comprei um carro, e o carro era um carro, um Golzinho, né? Tava todo o meu material dentro. E roubaram esse carro durante a campanha. Deus. E eu fiz boa parte da campanha com alguns amigos, especialmente com o mototáxi. Eu tinha uma conta lá no mototáxi, pegava o mototáxi e nós íamos para algumas reuniões de mototáxi. E eu sempre parava um pouco antes para as pessoas não verem que o candidato estava chegando no mototáxi. Olha só, o resultado dessa eleição a gente vai contar no próximo bloco para você, e aí também os planos para esse segundo mandato, os desafios de ser prefeito de uma das melhores cidades para se viver no Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Papo Reto. Eu sou a jornalista Roberta Dietrich e hoje na nossa estreia aqui com você, vida longa para o nosso programa, para os nossos encontros diários de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 10 da noite e sempre com um entrevistado muito bacana para abrir o coração, porque aqui o papo é reto. E para estrear, a gente não podia ter ninguém menos do que o prefeito reeleito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Bom, ele já me contou a respeito da infância, veio de Curitiba para Balneário Camboriú ainda uma criança, das escolhas religiosas, pessoais, do relacionamento em família, das filhas. Nós estávamos aqui falando de política. Primeira eleição no ano 2000, candidato a vereador. Quantos votos? 398. E isso num universo de possibilidades, o mais votado naquela época deve ter tido... Ah, não, fez, acho que foi o Bola mais votado na época. Fez 1.300 votos. Mas você foi eleito com esse número? Não foi eleito. 2000 não foi eleito. Não. Tá, mas o trauma não... Aliás, o fato não lhe traumatizou. Traumatizou porque eu perdi o carro, né? Eu perdi o material, perdi tudo e saí da campanha assim, bem... Mas, em maneira alguma, eu desisti. Aí... Depois eu fui conselheiro tutelar, depois eu fui candidato a vereador de novo em 2004. Conselheiro tutelar já era eleito também? Era eleito, mas dei 2 anos depois dessa eleição. E a formação de curso superior? Como é que foi a escolha? O que você fez? Fiz Direito, daí fiz algumas especializações, né? Dentre elas o Estatuto da Criança e Adolescente. Chegou a advogar? Não fiz e na verdade eu não tenho OAB também. Eu não fiz. Primeiro momento eu queria, depois da formatura, eu queria... escolher a carreira do Ministério Público e fiz a escola do Ministério Público. Fiz uma pós com a escola do Ministério Público, mas também daí entrei na política e acabei também a carreira acadêmica e do lado direito acabei não dando sequência. Certo, 2000 não se elege vereador, volta a tentar o pleito quando? Em que 2004. partido? E já pelo PSDB? PSDB, 2004, eu fui o segundo vereador mais votado na eleição toda, né? Quantos votos? 2.995 votos. E a que você atribui esse salto em 4 anos de 300 para 2.900? Trabalho, planejamento e especialmente chamado. Deus agindo. Chamado, cumprindo aquilo que fui designado para cumprir. E a função de vereador? Desculpa, a função de vereador supriu essa necessidade de melhorar a vida das pessoas, de trabalhar o social, porque às vezes muitas pessoas que eu converso que tiveram essa experiência no Legislativo dizem que saem frustrados porque te limita. Eu não posso dizer porque isso que para mim foi muito rica a experiência, né, de ser vereador da cidade. Eu liderei várias situações, vários projetos. Eu sempre procurei agir muito no macro e me deu muita experiência, me deu muita maturidade no sentido de raciocínio político também. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. É claro que naquela época eram 10 vereadores, hoje é 19. Aliás, é um número muito alto, 19 vereadores. Você defende uma redução? Claro. Eu sempre defendi e defendo uma redução do número de vereadores. Para quantos? É inconcebível Balneário Camboriú ter 19 vereadores, uma cidade com espaço territorial pequeno, ter 19 vereadores. Na sua opinião, o que seria um número adequado? Uns 13. 13 vereadores. Bom, aí voltando aos pleitos, então em 2004 você se elege vereador, o segundo mais votado da cidade. Em 2004 e 2006 eu assumo a presidência estadual da juventude do partido. Saio candidato a primeira vez a deputado federal,
fui relativamente bem votado, né? Não me elegi. Depois assumo a vice-presidência da Juventude Nacional, uma das vice-presidentes da Juventude Nacional. E depois daí fui para a reeleição em 2008. Eu fui secretário de governo, então prefeito Rubens. Sim. Aí em 2008 daí eu fui o vereador mais votado da história da cidade. E depois daí... Tu lembra os votos? 3.206. Ainda é o número maior? Sim. Mais votado nessa eleição, acho que fiz 1.200, ou da outra eleição fiz 1.800. Está muito pulverizado também, né? Pulverizou bastante. Enfim. Tá, e aí depois disso, depois de 2008, você sente que está preparado para a majoritária, né? Para ir para um cargo executivo? Eu vou a deputado federal mais uma vez, porque algo sempre me incomodou de Balneário não ter um deputado federal. Isso foi em 2010? 2010, pela segunda vez, né? Fui, e depois ali depois foi uma boa votação. Em 2012, então, eu fui... Em primeiro momento, candidato a prefeito pela coligação. Eu lembro dessa história. Houve uma resistência partidária muito grande, muito forte. E aí eu fui candidato a prefeito e pedi ao Rubens Espernal, que era meu vice na época, que ele tomasse a frente como candidato a prefeito, porque obviamente ia ter muito mais apoio, mais condições de enfrentamento. E era um processo inverso, como aconteceu comigo agora. Está vindo para a reeleição. Uhum. Então, como eu havia uma fragilidade no campo político, na escolha do meu nome ali naquele momento, e por questões partidárias, enfim, e acabei que fui candidato a vice naquela eleição. E aí a gente perdeu a eleição. Depois disso eu saí do partido. Foi por isso? Foi pela falta de apoio e de talvez respeito ao teu nome naquele momento? Também foi. Eu senti que não haveria mais espaço nenhum para mim dentro do PSDB. Havia um enfrentamento claro, né, ali principalmente com o Pavan na época. E eu resolvi então sair do partido e fui buscar um novo projeto, formatar sozinho um projeto, ou então com um grupo de pessoas que têm o mesmo pensamento e que estavam saindo de algumas siglas, ou mais do que isso, pessoas novas que queriam entrar na política. Foi onde a gente começou a consolidar esse projeto. Então, aí eu fui ao PSB, através do Eduardo Campos, que era um expoente na política. Nisso você já tinha assumido como suplente? A deputado federal? Aí eu fui candidato a deputado em 2014. E aí assumiu como suplente? 900 votos eu não me elegi. Aí depois assumi como suplente, participei ali de processos importantes, né? E aí depois disso eu então fui candidato a prefeito em 2016. E foi uma bela eleição, uma eleição também muito bonita que nós fizemos ali. Enfrentamos o Pavan, enfrentamos a Jade na época. Uma bela eleição, ganhamos a eleição. A que você atribui aquela vitória? Se você fosse escolher um fator, claro que a gente sabe que qualquer eleição depende de muita coisa. Eu preciso te dizer algo muito sincero, né? No campo político eu posso te dar várias alternativas, né? As pessoas queriam um novo, era encerramento de um ciclo, e fui escolhido através de uma campanha muito bem feita, muito respeitosa, enfim, minha história também, mas no meu campo principal eu devo sempre algo chamado propósito, algo chamado chamado. E que, para mim, que me fortaleceu e que me deu sempre a resiliência para dar continuidade. Eu perdi 5 eleições nesse tempo que nós estamos contando aqui. E eu jamais desisti do propósito, né? E isso é fundamental para a minha resiliência no processo todo, né? De passar por dificuldades, mas não desistir e ir à frente. E aquela eleição, para mim, foi um marco divisor na minha vida, até porque eu tinha começado um projeto novo, um partido novo, um grupo novo, e estava enfrentando ali a pessoa que já tinha sido prefeito 3 vezes, foi senador, foi governador de estado, né? Então, foi emblemático para mim. Papo reto agora, olho no olho, Fabrício. Você é pré-candidato a governador de Santa Catarina? Eu sou hoje prefeito eleito de Balneário Camboriú, aonde eu vou, né, fazer um trabalho pela cidade. Vou começar do começo ao fim, né, fazer esse trabalho. Temos muitas coisas a entregar. O meu foco hoje é Balneário Camboriú. Tá, você não respondeu. Você é pré-candidato a governador de Santa Catarina? Nesse momento, não. Não existe a possibilidade daqui 2 anos a gente ter o Fabrício representando Balneário Camboriú, né? Eu não vejo isso acontecer, porque, primeiro,
porque nós temos um prazo curto, né? E eu tenho muitas coisas para fazer na cidade de Balneário Camboriú. Segundo, é o fechamento de um ciclo também, que eu acho que o cenário já se coloca aí tomado, né, de pessoas que já estão na linha. E eu tenho um compromisso com a cidade, esse compromisso eu tenho que manter, eu tenho que ir até o fim. Qual o teu principal projeto para o segundo mandato? Claro que a gente sabe que tem várias coisas, mas o que você acha que vai definir a sua gestão lá em 2024? Uma cidade humana, uma cidade que preserva a vida. Esse é o meu principal projeto. Dar continuidade aos projetos de combate à depressão, combate ao suicídio. Nós vamos colocar um projeto agora que se chama Casa da Família, que vai ter um fator fundamental na geração de crença, principalmente no núcleo familiar das crianças, portanto, mudança de vida e de concepção de sociedade. Esses são os meus projetos principais. Os projetos estruturantes da cidade, como areia, elevado, avenidas e tudo mais, são projetos que vai qualificar Balneário Camboriú, que dá sim visibilidade. Mas eu quero dizer algo que, para mim, mais do que ter a placa numa inauguração, eu prefiro ter, né, a lembrança ou então o sentimento de conclusão daquilo que eu considero mais importante, que são as vidas. Nós temos projetos muito bonitos. Por exemplo, Balneário Camboriú foi reconhecido como o melhor projeto de combate ao suicídio entre jovens, né? Então, uma vida só justifica o nosso esforço, coisa que não cabe no orçamento. Você sabe que no círculo político e social, né, da vida, as coisas estão extremamente interligadas, né? Não dá para eu trabalhar só, né, como se fosse só, né? Mas não dá para trabalhar a prevenção ao suicídio sem trabalhar a estrutura da família, no sentido de a mãe ter emprego, o pai ter emprego, a criança ter escola, essas questões estruturantes e que estão intimamente ligadas à função do governo, aliás, inclusive do ponto de vista de Constituição, né, que são função do governo, tem muito a crescer ainda, na sua opinião? Tem muito a crescer. A gente sempre viu o governo como algo frio, estático e distante, que tem que promover, como você falou, além das obras estruturantes, tem que promover também políticas de desenvolvimento social e econômico, oportunidades. Ok, isso é importante, isso nós estamos fazendo. Mas eu vejo um outro lado também que é importante disso, que é você também trabalhar de uma maneira com as emoções, do lado emocional. O que é as emoções ou lado emocional? É a concepção da identidade, a concepção daquilo que gera as tuas decisões, né? Principalmente quando você é criança, você se torna um indivíduo segundo a realidade que você viveu na sua casa. Dos 0 aos 12 anos acontece isso, você formata a tua identidade pelo que você pode, pelo que você merece, aliás, pelo que você pode, quem você é e pelo que você merece. Então, isso tudo é muito importante a gente começar a falar com os pais a respeito disso, porque pequenos gestos dentro de casa podem alterar o destino, né, da concepção da identidade. Você acha que esse é um papel do município, do governo? Tenho convicção. Se a gente lidera, a gente não lidera só, né, em um segmento e uma pasta, a gente tem que lidar. Então, o meu desejo é entrar na casa das pessoas também, propondo também né, a educação emocional. A gente vai colocar isso como grade curricular, nós vamos colocar isso como a matéria de empreendedorismo, neurociência, que é importante o desenvolvimento humano nesse sentido. A depressão, ela tem matado mais do que qualquer guerra, mais do que qualquer acidente de automóvel. E o poder público tem que ser responsável também, de uma maneira, né, geral e, lógico, desse desenvolvimento pessoal das pessoas. Pode-se fazer isso sem arrogância, sem prepotência, instituindo políticas públicas eficientes, como a gente está fazendo. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que resolveram adiar interromper, adiar não é a palavra, mas interromper, né, essa frustração da vida em tomar atitudes mais extremas, e acabaram servindo de modelo para outras. E hoje é fundamental, né? Os tempos estão mudando muito, carreiras estão mudando demais, né? Olha, Fabrício, apesar, né, dessa aparência de menino, o Fabrício não é tão jovem assim, 45 anos, mas com espírito de juventude, com esse olhar de inovação. Eu acho que a cidade ganha muito com isso e a régua está alta, viu, Fabrício? A expectativa está muito alta, porque a gente, olhando nos teus olhos, percebe essa vontade de realizar, que a estrutura política não te ingesse ao ponto de que tu não consigas, que a Casa Legislativa tenha bom senso de apoiar
o executivo nos projetos que essa cidade precisa para crescer, que você volte muitas outras vezes, além dessa estreia aqui, que foi uma delícia conversar contigo, conhecer um pouco mais do homem, do ser humano por trás do homem público, falar de família, falar de crenças, foi um prazer muito grande. Boa sorte aí no seu segundo mandato. Poxa, eu que agradeço, fico honrado pelo teu convite, né? Mais uma vez te parabenizar por esse novo momento. A comunicação, as pessoas precisam de uma profissional como você, sempre colocando essa verdade, essa sensibilidade, e especialmente eu vou estar sempre à disposição para nós discutirmos vários temas aí importantes para a nossa cidade, e não só falar de gestão, eu acho que falar de pessoas. É isso aí, é o que a gente quer, é o que a gente faz aqui no Papo Reto. A gente fala de pessoas para pessoas. Porque você também vai poder interagir com a gente, definindo quem senta nessa cadeira, além de pessoas incríveis como o prefeito que a gente acabou de entrevistar. Mais uma vez, obrigada, Fabrício. Obrigado. A gente volta amanhã às 10 da noite. Um beijo e até lá.